Salve galerinha do Lego Invest, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vim falar de um tema bem curioso. Acredito que muitos de vocês já conhecem o nosso querido Whindersson, né? Porém, recentemente, fazendo minhas pesquisas pela internet em relação a coisas financeiras, sempre aparece algo relacionado a pessoas que perderam muito dinheiro, levaram golpe e coisas do tipo. E a gente fala aqui no canal sobre situações para a gente poder se precaver e até debater um pouco que possa nos ajudar. Então hoje, né, apareceu na minha timeline sobre o Whindersson Nunes, né? A gente sabe que ele é um influenciador que já vem de muito tempo, já apareceu em Globo, já teve a luta contra o Popó, então ele já apareceu em diversos lugares que provavelmente já lhe renderam muito dinheiro. E isso é verdade. Afinal de contas, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre como o Whindersson perdeu 40 milhões. Galera, não é pouco dinheiro. A gente aí tentando chegar no primeiro milhão, né? Muita gente aí se esforçando para chegar no primeiro milhão e ele perdeu 40, né? Não foi um nem dois, foram 40 milhões. E se você quer ver como ele gastou, fica aí no vídeo que a gente vai ver como ele gastou e de que forma ele gastou esse dinheiro tão rápido, né? Muitos aí já podem imaginar. Quem quiser comentar antes como ele gastou, já coloca esse antecipa aí que a gente vai lá pro vídeo. Então, o primeiro vídeo que nós temos aqui é de um pequeno resumo. Aqui, ó, Whindersson Nunes tá falido por gastar 40 milhões, né, com coisas não devidas. Então, vamos lá ver. Mano, o Whindersson Nunes revelou que tá falido por ter gastado mais de 40 milhões com droga. Você já tem dinheiro guardado pra tua velhice? Tem não, já teve ano aí que eu ganhei uns 40 milhões. Ou uns 40 milhões? Gastei tudo com droga. Pois é, cara, quem achava... Então, a gente já vê que, né, se alguém acertou aí com o que ele tinha gastado, parabéns, né? Muita gente pode ter chutado com outras profissões, né, vamos dizer assim, se vocês me entendem, mas acredito que uma pessoa como o Whindersson, né, por ser novo, não ser aquele tipo de pessoa que se propõe a isso, afinal de contas, durante o relacionamento dele com... Agora eu esqueci o nome da menina, mas... A Luísa Sonza, lembrei que ele gostava muito dela, ele queria ter família e tudo mais, né? Então, vamos lá, continuando com o vídeo. Esse cara mais engraçado pobre deve estar rindo muito agora, já que ele revelou como tá a sua situação financeira, spoiler, tá horrível, e a quantidade absurda de dinheiro que ele gastou com remédios ilícitos em apenas um ano. Cara, isso é tão surreal que mesmo que eu quisesse, seria difícil gastar tudo isso em um ano, porque recentemente o Whindersson Nunes foi chamado para dar uma entrevista no programa da Maia. Será mesmo que seria impossível gastar isso em um ano? A gente sabe que o mundo capitalista que nós temos hoje em dia é muito fácil. Se você comprar um relógio que custa 2 milhões, já foi 2. E, pasmem, deve ter carro que custa 5, 10. Eu não sei, porque eu não pesquiso sobre essas coisas. E está fora da minha realidade. Por mais que eu saiba, nossa, existe uma casa de 10 milhões, um carro de 5, um relógio de 2. Eu não consigo ter acesso. Sei que banco nenhum ou lugar nenhum me financiaria isso e não entra dentro da minha realidade, porque só a parcela disso já seria algo exorbitante. Então é para a galera que tem um high ticket, né, que tem um poder aquisitivo muito maior, que possa, né, pagar por essas coisas. Essa fera, pra contar como anda sua vida atualmente, com as pernas. Porém, o relato dele sobre sua situação atual chocou todo mundo, porque a galera esperava que o Whindersson tivesse muito bem e cheio de dinheiro. Ele é um dos maiores influenciadores do Brasil. Porém, ele contou a verdade, dizendo que teve um ano que gastou mais de 40 milhões em remédios ilícitos. E atualmente não tem nem dinheiro pra montar sua aposentadoria. Ele pode ter exagerado um pouco, mas mesmo assim é chocante. Igual você sair desse vídeo sem seguir o anime. Bom, a gente já vai falar sobre esse ponto da aposentadoria, mas eu quero que vocês deem uma olhada de fato no que ele disse, né? Aqui a gente viu um breve resumo, mas agora eu quero que vocês deem uma olhada nas palavras que saem da própria boca do Whindersson. Vamos lá. Eu já ganhei Ah, eu achei que bastante. Uai, já... por ano. Você é completamente sem bosta. Uai, você já teve avião, já teve um monte de coisa. Eu acho... Verdade, tem um avião. Eu imagino que avião, né, nunca tive um avião, mas se por carro tá aí na faixa de 200 mil, então imagino que o avião não deve ser barato. Já teve ano aí que você ganhou uns 15 milhões. Mais. Viu? Já teve ano aí que eu ganhei uns 40 milhões. Ou uns 40 milhões. Gastei tudo com Oi, você gastou droga tudo? e Você gastou 40 milhões? gastei tudo
com gente e com o que não presta e também com o que presta. Tinha garota de programa? Não. Por Não, quê? isso aí eu não gasto dinheiro, não. Então, galera, pra gente poder falar sobre, como ele disse, gastei com gente que presta e gente que não presta. Isso sempre vai ter. Ganhar na loteria, começar a subir bem de vida, a gente já sabe que vai aparecer gente que presta e que não presta. Pra se escorar em você, pra te pedir uma ajuda. Então, acredite, quanto mais você ganha, mais gente, né, vai aparecer para colar com você. Colar com você naquela ideia de, olha, estamos juntos, seja pro bem ou pro mal. Se isso vai ser algo bom ou ruim, né, não sabemos. Então é aquilo, você tem que ficar atento a esse tipo de pessoas que podem estar ali para te prejudicar, né? Geralmente é para isso, mas vai ter gente para somar também. Mas não quer dizer que se ela está ali para somar, que ela vai arcar em todas as situações no quesito dinheiro como você. Afinal de contas, você tem mais dinheiro, então ela espera, me chamou para dar um passeio, então você que vai arcar. E às vezes, por você ter dinheiro, galera, você fala, não vejo problema nenhum, né? Tá aqui tudo pago. E ele fala com gente que não presta. Isso aí deve aparecer aos montes. A gente que não tem muito, sempre aparece alguém pedindo dinheiro, família, amigo, minha situação não tá boa esse mês, me empresta o dinheiro. Imagina para quem tem muito dinheiro, falar, esse dinheiro não vai fazer falta, afinal de contas, ele ganha muito. E faz falta. Mas, galera, ele fala sobre aposentadoria. No outro, não tenho dinheiro nem para pensar sobre minha aposentadoria. Bom, acho que um cara grande como o Whindersson, né, um bom comunicador, já é bem conhecido visualmente aqui dentro do Brasil, difícil que ele não tenha um bom dinheiro, né? Pode ter gastado 40 milhões, mas deve ter alguns outros milhões na conta. E também não deve ser o tipo de pessoa que precise apelar para algo ruim para poder se reerguer. Então, imagino que se ele começasse a produzir de novo no YouTube, se reerguer primeiro, a gente sabe que ele está com essas questões pessoais, física e mental, né? Imagino que o mental afete o físico dele, no quesito ingerir coisas que não são legais para a saúde. Então ele consegue sim, né, se reerguer, tem plenamente consciência disso, já acompanhei muito conteúdo dele, então imagino que todo baque que veio posteriormente possa e deve estar afetando a vida dele até hoje. Em relação à aposentadoria, veja, galera, como é uma coisa engraçada, né? A gente sempre fala em essa liberdade financeira, aposentadoria, mas a gente sempre esquece de falar como gerir esse dinheiro depois que a gente chegar lá, né? Então, a gestão desse dinheiro, quando você atinge, é mais essencial do que tudo, porque não adianta você chegar e não saber como gerir, porque se você chega e não sabe como gerir, você pode acabar voltando para a estaca zero, que imagino que ninguém aqui quer voltar para a estaca zero após chegar na tão sonhada liberdade financeira, independência financeira, tá? E só a título de comparação, eu pedi aqui para o Google Gemini me dizer 40 milhões, quanto rende hoje? Bom, se a gente colocasse no CDB, aquele, né, mais simplesinho do banco, ele nos renderia 400 mil por mês. Claro, imagino que aqui não esteja descontando imposto de renda ou coisas assim. Mas imagina ali, você tendo 400 mil reais para gastar por mês. É quase meio milhão, galera. Todo mês na sua conta só de juros, né? Então, alguns fundos DI 355, no Tesouro Direto um pouquinho menos, né? Na poupança bem menos, né? Caramba, quase menos da metade só de você trocar de um lugar para o outro. Mas imaginemos aqui, galera, 400 mil todo mês resolve a vida de uma galera. Mas é o que a gente falou. Sempre vai aparecer um, fala, cara, não vai fazer falta. No outro mês você já tem 400 mil de novo. No outro mês você já vai ter 800, praticamente 1 milhão, né? A cada 3 meses. Então é como se o cara mesmo pensasse também. Fala, 400 mil no mês que vem também, então não tem problema. E deve aparecer gente querendo te empurrar um carro muito caro, né? Então, imagino que não deve ser fácil você ter o psicológico, financeiro, que é muito importante, né? De você ver muito dinheiro entrando e saindo e não saber gerir isso. E, né, as pessoas que forem gerir isso para você, né, serem mais espertas e não leigas, né, como você, elas vão tentar te passar a perna, então você tem que ficar assim um pouco ciente. Seja quando você não tem muito, quando você começa a ter e quando você tem de montão, né? Então acho que você tem que sempre ter uma educação financeira, porque isso é essencial, galera. Seja com pouco, muito,
sempre vai ser importante saber sobre dinheiro, porque aquilo todos querem, inclusive você, e quando você tiver, a galera vai tentar pegar de qualquer forma, então você tem que ficar esperto para que ninguém leve o que você batalhou tanto para conquistar. Bom, se vocês gostaram, chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve e até um próximo conteúdo.